Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra. Feliz ano novo para todos. Que nós tenhamos um grande ano de 2024. E quando eu falo grande ano, irmãos, eu não digo referente à vida profissional, à vida material. Que esse ano, na sua vida, na minha vida, seja ano de juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então que esse ano seja especial para nós, em ajuntar tesouros no céu. Nós começamos no ano passado, parece que faz tanto tempo, né? Uma viagem com os magos. Vocês lembram disso? Nas duas últimas celebrações, nós passamos a andar com eles. E nós vimos a saída deles do Oriente. Lembram da expressão? Eu vi e vim. Uma adoração que exige movimentação, não só vislumbre. Depois nós chegamos no palácio de Herodes. E lá nós vimos três características ou reações diferentes. Vocês lembram disso? Primeira reação de Herodes: Jesus para alguns é uma ameaça. Para outros, é indiferença. E para outros, ele é um motivo de adoração. E hoje, nós finalmente chegamos no final da viagem. No local onde, naquele tempo, se formou a sala do trono, entre aspas, onde Jesus estava. Vocês sabem quanto tempo demorou para os magos chegarem até Jesus, entre o dia da saída e o dia da chegada? Quem arrisca vestibular para entrar no céu? É questão, se errar, ela anula ou acerta. Ainda bem que vocês não jogam na Mega Sena, porque senão não adiantava nada. Meus irmãos, eles levaram entre 9 e 15 dias para chegar até Jesus. A Igreja Católica convenciona 12 dias, que seria ontem. Dia 6 para a Igreja Católica é dia de Reis. Você sabe por que dia 6 de janeiro para a Igreja Católica é dia de Reis? Porque os reis, de acordo com a cultura deles, chegaram em Jesus no dia 6 de janeiro. 12 dias depois do nascimento. Mas a dúvida está em quantos dias eles ficaram no palácio de Herodes. Por isso que não se determina o prazo exato. Que não se sabe quantos dias eles gastaram lá. Mas convenciona-se 12. Como eu sou teimoso, eu acho que é 14. Só para ser diferente. Então na minha conta nem chegaram ainda. Tão indo. Dia 14 de janeiro. É mesmo, nem tinha pensado nisso. Quem quiser já comprando presente. Irmãos, vamos em Mateus capítulo 2, verso 1. Vamos lá na nossa viagem com os magos. Mateus capítulo 2, verso 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando,
parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa. Interessante, gente, não fala entrando na manjedoura, entrando na... Então, muitos consideram que Jesus, no momento da visita dos magos, já não estava mais na manjedoura, mas ele já havia se instalado em uma residência. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Nós começamos falando sobre os dias em que os magos demoraram para chegar a Jesus, mas você sabe qual que é a importância disso? Quantos dias eles levaram? Nenhuma importância. A importância está na visita em si. No momento em que eles chegaram diante da presença de Jesus. E é justamente na atitude deles diante do nosso Senhor que nós precisamos muito valorizar e entender. No verso 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Antes de eu entrar na questão dos presentes, eu queria só mencionar uma coisa que eu considero muito importante. A gente viu, quando eles passaram pelo palácio de Herodes, que eles tinham no coração um desejo intenso de adorar a Jesus. Isso desde que eles saíram do Oriente. Eles saíram porque eles queriam adorar a Jesus. Então chega o momento em que eles se encontram com Jesus. Aí a Bíblia diz que eles viram o menino com Maria, sua mãe, e continua dizendo: prostrando-se, o adoraram. Eles não estavam ali apenas curiosos para conhecer. Eles não estavam ali apenas cumprindo um ritual de visitação a uma criança recém-nascida. Eles traziam desde o Oriente o desejo de adorar ao Senhor. E quando eles o veem, eles se prostram e o adoram. Agora, isso me chama a atenção. Porque Jesus estava dentro da condição humana, no seu estado mais frágil, que era um estado de recém-nascido. Jesus podia falar alguma palavra? Não. Muito obrigado, Deus te abençoe. Jesus podia dizer alguma coisa? Jesus podia cuspir no chão, fazer algum milagre? Jesus podia dar algum ensinamento? Jesus podia deixar fluir dele alguma coisa? Meus irmãos, ele era um recém-nascido. Eles não chegaram lá, diferente de quando Jesus aprende a falar, aprende a fazer o ministério, aprende a fazer milagres. Eles não chegaram lá com nenhum interesse a não ser a adoração. Tanto que quando eles veem o menino, eles se prostram e o adoram. Agora, existe alguma coisa errada em eu ter interesse para me aproximar de Jesus? Gente, isso está errado? Não está. A grande maioria de nós aqui chegou até Jesus por algum interesse específico. Comigo foi assim, pelo menos, não sei se com você. Mas eu tinha algo que eu buscava em Jesus. E isso me fez com que eu me aproximasse dele. Eu estou me achegando a Jesus porque eu tenho uma necessidade. Mas nesse tempo não. E isso me leva muito a pensar sobre a minha motivação de adoração. Irmãos, motivação de adoração baseada na necessidade, ela resolve para apresentação. Mas a médio e longo prazo, ela não se sustenta.
Se você chegar a Jesus com uma necessidade específica, não é errado. Agora, você construir o seu relacionamento com Ele baseado na sua necessidade, isso não se sustenta. Hoje você levantou cedo. Que hora que você levantou hoje? Só para eu saber. Aí você tomou o seu banho. Geraldo! Sebastião, e você? Está perdendo, viu? Só hoje. Hoje vocês acordaram cedo, tomaram banho, vestiram uma roupa bonita para vir. Vir fazer o quê? Irmão, você veio aqui fazer o quê? Adorar a Deus. Você saiu lá do Oriente e veio aqui fazer o quê? Será que essa é a motivação do nosso coração? Eu não estou falando que é errado você ter necessidade diante do Senhor. Eu estou falando que é errado você carregar essa necessidade a médio prazo. Nós viemos na presença do Senhor, nos prostramos para adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não construa relacionamento com o Senhor baseado em necessidade. Ela pode acontecer de tempos em tempos, mas o meu desejo de estar diante da presença do Senhor, porque eu quero me prostrar e adorar a sua maravilhosa presença. Motivação para se estar na presença do Senhor. Vira e mexe, eu fico medindo, como se usa um termômetro para medir a febre. Eu fico medindo a minha motivação da adoração. Senhor, por que eu estou seguindo ao Senhor? E a nossa resposta precisa ser sempre: porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque toda honra, toda glória, todo louvor são devidas a Ele. Não é pelo que Ele pode me dar, é por quem Ele é. Os magos chegaram naquele dia não esperando nada em troca, porque Jesus não estava em condições de dar nada em troca. Eles chegaram naquele dia com um puro e simples desejo de adorá-lo. E eu quero te desafiar, irmão. Eu quero te desafiar a você esquecer as suas necessidades um pouco e se prostrar e adorar ao Senhor por quem Ele é. Isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com Ele. Prostre-se e adore ao Senhor por quem Ele é. Amém. Eu gosto muito da imagem dos 3 magos prostrados diante do bebê Jesus, do recém-nascido Jesus, só por quem Ele era, pelo que Ele significava. Amém, irmãos? Amém. Na próxima vez que você for orar, pode ser no final dessa palavra, que você comece a sua oração derramando diante do Senhor a sua motivação. Senhor, eu estou fechando os meus olhos, dirigindo as minhas palavras ao Senhor, porque o Senhor é digno e porque eu quero adorá-lo com toda a força do meu coração. Motivação. Você sabe por que as pessoas esfriam na fé? Porque elas pedem, alcançam e depois esfriam, porque todo relacionamento com Cristo estava construído na necessidade e não em quem Ele é. Amém, irmãos? Amém. Para nós começar bem o ano, Amém. buscar a motivação correta para a nossa adoração. Mas aí, os magos entregaram presentes, sem olhar o versículo. Quem se lembra quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. Esses presentes, eles são peculiares. Quem que já foi visitar um recém-nascido que levou ouro, incenso e mirra? Ouro até que um brinquinho de ouro, uma pulseirinha. Mas eu falo assim, gente, ouro de verdade. Quem já levou?
não são presentes comuns. Não são presentes comuns. E não são presentes comuns porque aqueles presentes traziam um senso de significado. Não de quem estava dando, mas de quem estava recebendo o presente. Na realidade, por ser um bebê, o presente correto poderia ser o quê? O que você leva de presente para bebê? 99% leva roupa. Você leva fralda? Mas é verdade, né? A gente leva fralda? Ah, porque tem um chá de fralda antes. Mas geralmente na visita a gente leva? Por que você leva roupa? Porque precisa. É uma necessidade. É uma necessidade. Só que eles levaram esses presentes peculiares porque eles trazem, as ofertas trazem, um senso de significado sobre quem Jesus era para com relação aos magos. Eles não deram presentes que Jesus precisaria, talvez com exceção do ouro. Mas eles levam presentes que mostram o que Jesus significava na vida deles. Esses presentes são mais do que necessidade, eles trazem significado. E é nesse significado que eu vou me apoiar. O primeiro deles é o quê? Ouro. Ouro. Antigamente, quando se queria entregar um presente à monarquia, existia uma hierarquia sobre qual presente deveria ser entregue. Aos nobres, poderia ser presentes de prata, de bronze, de cobre. Aos nobres. Mas ao rei, o ouro sempre foi considerado o rei dos minerais. Ou o rei dos metais, se você achar melhor. Então, para um rei, deveria ser entregue o rei dos minerais. Para um rei, não se levava utensílios de prata, nem de bronze, nem de cobre. Ao rei, porque se você levasse, você o desonrava. Porque você não o estava entregando a ele, o rei dos minerais. E para o rei, deveria ser entregue o rei. Quando o mago leva ouro para Jesus, não leva prata, não leva bronze, não leva cobre. Eu entendo que na realidade para aquele mago, Jesus era o quê? O rei. Ele levou um presente que estava condizente a um rei. Ele não levou utensílios de segunda grandeza. Ao rei, ele levou o rei dos minerais. Porque ao rei exigia-se que se entregasse o melhor de todos os minerais, que era o ouro. Nesse sentido, aquele mago específico, ou os magos que entregaram o ouro, estavam dizendo, ainda na apresentação de Jesus ao mundo, que estavam diante de um rei. E por isso eles levaram ouro. A Bíblia confirma isso. Meus irmãos, Jesus é rei. Irmão, Jesus é rei? Esther, me ajude. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, diz assim: ao qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Quem? Apocalipse 17, 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o... Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual que é o nome? Se tem uma característica marcante com relação a Jesus,
é que ele não nasceu naquele dia para viver eternamente naquela condição frágil e enfraquecida de recém-nascido. Ele havia nascido para ser rei, mais precisamente o meu rei e o seu rei. Eles estavam diante do rei e por isso levaram ouro. Uma das condições que marcam um reinado é a capacidade de domínio. Antigamente, nas guerras medievais ou nas guerras do tempo antigo, não havia GPS para medir onde acabava um domínio ou começava outro. Geralmente estabelecia-se o domínio sobre aquela localidade mais longínqua da capital, sobre qual reino aquele local estava submetido. Conjunto de leis e decretos. Chegava-se num local, aqui vocês estão submetidos a qual reino? Vamos falar dos romanos, por exemplo? Roma, que conquistava tudo e todos, onde ela conquistava, qual decreto e qual lei que passava a vigorar? A romana. Então, onde os decretos chegavam, as leis chegavam, e muitas vezes elas eram impostas por força militar, aquilo determinava a que rei aquele local estava submetido. Não se tratava apenas de um domínio geográfico, mas de um domínio ideológico. Por mais que países resistissem a esse domínio lutando, e muitas vezes perdiam essas batalhas, o domínio era imposto pela vitória na guerra. Agora, se falando de Jesus e do reino de Deus, irmãos, existe domínio territorial com relação ao reino de Deus? Muita gente acha que existe. Não, eu participo da igreja. É como se fosse territorial. Durante um dia na semana, eu entro no território da igreja, eu subo as escadas da igreja e estou dentro da igreja. Então, se eu estou dentro da igreja, eu faço parte do reino de Deus e o meu rei é Jesus. O fato de você estar na igreja, participar da igreja, evidencia que você está sob o domínio de Cristo? Não evidencia. Não evidencia. O que determina se você está no reino, com R maiúsculo, diz respeito ao rei que você serve, não é território, é domínio. Que tipo de rei, aliás, que rei você serve? Esse vai estabelecer quem é o seu rei. Não adianta eu falar, não adianta eu simplesmente estar posicionado geograficamente, é o rei que me domina. E nós temos no reino espiritual 2 reis. Quem são eles? Quem são os reis? Jesus. Quem é o príncipe deste mundo? Cristo é o rei. E quem é o outro? O diabo. Não é geográfico. É quem você serve. Isso não é medido por posição local. Isso é decidido por estilo de vida. O que você vive? Exatamente, por aquilo que você atende, o seu estilo de vida, a sua forma de viver, aquilo que você exterioriza como rotina, como padrão, vai determinar que rei você serve. Não é posição geográfica, é senso de domínio. Vamos lá, exemplo para ficar mais prático e tranquilo. Jesus fala assim: Pai nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
perdoamos aos nossos devedores. Esse é o seu rei falando. Não sou eu. Você não segue a Jesus? Quem aqui tem Jesus como rei? Não sou eu falando, é Jesus. Perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você não perdoa, pastor Elton fez gracinha com o Vasco da Gama e me ofendeu profundamente. E eu não o perdoo. A falta de perdão evidencia que eu estou servindo ao qual rei? Ao príncipe das trevas. Não é isso, gente? Porque se o decreto que eu vivo é referente a Jesus, ele é o meu rei. Se o decreto que eu vivo é referente ao diabo, quem que é o meu rei? Quem é que domina a minha vida? Não é posição geográfica. Por isso que tem muita gente que dá glória a Deus dentro da igreja, geograficamente está dentro da igreja, mas não atende aos decretos e ensinamentos de Jesus. Isso evidencia que Jesus não é o seu rei. Para Jesus ser o seu rei, você precisa estar sob domínio dele. É isso que evidencia o seu rei. Só que aí essa dificuldade esbarra nos novos reis que nasceram, principalmente nesse tempo. Porque hoje precisa ser atendida a sua necessidade, você precisa realizar os seus sonhos, você precisa fazer o que você deseja fazer, você precisa fazer o que você tem vontade de fazer, você precisa fazer o que você tem o desejo de fazer. A única coisa que importa nesse mundo é você mesmo. E aí Jesus vai lidar com o surgimento de um novo rei. Você sabe quem é? Só se vive uma vez, viva a sua vida, aproveite. Olha o reizinho que anda reinando hoje. E na realidade, esse é um rei tão difícil quanto Satanás. E nós temos uma geração de coaches ensinando que o verdadeiro poder está dentro de você, que você precisa, que você dá conta, que você consegue. Irmãos, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É debaixo do domínio do Senhor que nós alcançamos vitória. Eu não estou debaixo do meu domínio. Não sou eu que conduz a minha vida. Não sou eu que direciona os meus passos. Não sou eu que executa os meus sonhos. A força não está em mim. A força está nele. Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. Por isso nós precisamos evidenciar qual que é o rei que está nos dominando. E isso é só você olhar suas atitudes. Irmão, qual rei você serve? Você mente. Desculpa, mas você está debaixo do domínio de Satanás. Irmão, você adultera. Eu vou te pegar, meu amor. Irmão, você adultera. Você está debaixo do domínio de Satanás. Irmão, você tem relações sexuais fora da aliança de casamento. Você está debaixo do domínio de Satanás. Irmão, você pratica atos de corrupção. Você está debaixo do domínio de Satanás. Como é que chama quando não paga imposto? Você sonega. Você está debaixo do domínio de Satanás. A sua atitude determina qual rei te domina. E qual rei te domina, irmão? Jesus. Cadê a convicção, irmãos? Se até aqui não é Jesus, nós vamos sair daqui com Jesus dominando as nossas vidas por completo. Amém. Qual rei domina a nossa vida? Jesus. E se você não está convicto disso, hoje é o dia de devolver o domínio a Cristo. Sim. Amém. Cancelar as resistências
anular o poder dos reis estranhos e se submeter ao senhorio de Cristo. Irmãos, isso é um trabalho bem difícil. Cancelar as resistências. Dizer, opa, a partir de hoje, eu não estou debaixo do seu domínio, não. A partir de hoje, eu vou seguir ao meu rei. Jesus é rei da sua vida? Para aquele mago era. Jesus era rei. Mas para você, irmão, primeira pergunta dessa manhã. Jesus é o rei da sua vida? Qual que é o segundo presente? Esse é um presente muito interessante. Quem aqui já levou incenso para um recém-nascido? Leva não, gente, pode fazer até mal. Sei lá, essa fumacinha é tóxica, o neném, tóxica. Sei lá, essa fumacinha faz mal para o neném, então nem leve. Mas é um presente muito interessante. Incenso geralmente era dado, você sabe para que classe de pessoas? Quem quer arriscar? Sacerdote. Você sabe onde o incenso era intensamente usado? Nos cerimoniais conduzidos pelos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote. Isso dentro do templo, e isso também nos rituais de sacrifício, nos rituais de expiação. Os sacerdotes usavam incenso. Por isso o mago, naquele dia, deu um presente para um sacerdote. Para aquele mago, ou para aquele grupo de magos específico, Jesus simbolizava ou significava um sacerdote. Quem sabe o que é um sacerdote? A palavra hebraica até se confunde com um construtor de pontes. Porque o homem pecou e ele estava separado, destituído da presença de Deus. O sacerdote era aquele que fazia a reconstrução dessa ponte. Eu vou explicar num nível bem básico, pouco teológico, mas vai ficar bastante claro. Primeiro, Deus é o Todo-Poderoso Criador do homem, certo? Quando o homem peca e vira as costas para Deus, ele está virando as costas para o seu Criador, para aquele que tem todo o poder e para aquele que o criou. Você sabe qual que é o preço que é exigido para esse virar de costas e esse andar em desobediência? Morte. Para que o preço pela desobediência fosse pago, era preciso que houvesse derramamento de sangue. Mas aí Deus estabeleceu que os sacerdotes fizessem expiação pelos pecados. Era sangue por sangue. Aí sabe o que o sacerdote fazia? Conforme orientação de Deus, separava animais, novilho, o bode ou o cordeiro. Para as famílias mais pobres, nas regiões mais pobres, até pombos poderiam ser usados como sacrifício. E o sangue daquele animal era derramado em expiação pelo pecado. Você sabe o que é expiação? A expiação é o perdão pelo pecado, a reconstrução da ponte. E vocês sabiam que o processo de sacrifício para expiação dos pecados, ele envolvia mais de um animal? Geralmente 4. Primeiro, para perdão dos pecados, eram 2. Mas quem fazia o ritual era um homem. Então ele precisava sacrificar primeiro para ele ser livre do peso do pecado, e depois ele sacrificava para o povo. Os outros animais eram sacrificados porque, além do perdão, havia o peso da culpa. Então eram sacrificados animais específicos para que o povo também ficasse livre da culpa pelo seu pecado. E com isso estava reconstruído, através do sacerdote, a ponte que ligava o homem a Deus. Só que ele saía daquele momento, o que o homem fazia de novo? Aí, gente, haja bicho para derramar sangue.
para derramar sangue. Jesus é sacerdote? Sim. Hebreus, Esther, por favor, capítulo 5, verso 1. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, que era um sacerdote. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse. Ele está dizendo assim, Jesus não se autonomeou sumo sacerdote, mas Deus o levantou e disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o mago reconheceu a Jesus como sacerdote, e a Bíblia testifica a Jesus como sacerdote. Jesus é a ponte para religar de novo o homem para com Deus. Ele é o sacrifício definitivo, único e definitivo, para que nós tivéssemos a possibilidade de estarmos conectados com Deus novamente. Todo o ritual, toda a dinâmica, ela foi construída através da ação de Jesus como sacerdote. Jesus, então, como sacerdote, deveria conduzir o ritual final e definitivo, ligando para sempre o homem a Deus. Cremos que uma vez arrependidos de nosso pecado e perdoados pelo Senhor, nós temos acesso ao Pai novamente. Não é isso, gente? Você peca. Quem aqui peca? Todo mundo. Hoje a gente precisa separar um animal e derramar sangue. Por quê? Porque o sangue foi derramado único e definitivamente para que nós, através do arrependimento e do perdão, alcançássemos acesso ao Senhor novamente. Não é isso, gente? Então, quando eu cometi o pecado do adultério, eu venho diante do Senhor, me arrependo, e eu já falei o que é arrependimento aqui, me arrependo, peço perdão ao Senhor. Irmãos, aquela condenação pelo meu pecado, ela continua? Continua, gente? Por que ela não continua? Porque o sangue já foi derramado e aquele sangue me purifica de todo o pecado. Não é isso, gente? Então eu estou perdoado, estou pronto para entrar na presença do Senhor de novo. Não é assim? Para o mago, Jesus era um sacerdote. Irmão, para você, Jesus é um sacerdote? Jesus é o seu sumo sacerdote, com capacidade de te religar ao Pai? Entenda uma coisa, o novo homem sempre vai exigir expiação do pecado. Irmãos, não há possibilidade do novo homem surgir sem que o sumo sacerdote tenha entrado em ação. Vou falar de novo. Não há como o novo homem surgir sem que o sumo sacerdote tenha executado a expiação. Por isso que Jesus falava tanto de arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Porque não há a possibilidade de salvação, de mudança de vida, de transformação, sem que haja o trabalho do sumo sacerdote. O problema, na minha visão, é que para muitos, o trabalho do sumo sacerdote, ele é parcial, incompleto. Tem pessoas que cumprem
a expiação pelos pecados de forma parcial. Como que isso pode ser? A pessoa peca, igual eu e você, ela se arrepende. Quando eu falo de arrependimento, o que é a marca principal daqueles que se arrependeram? Nunca mais cometer o mesmo pecado. Isso é o que marca o arrependimento, eu já falei sobre isso antes. Elas se arrependem verdadeiramente. Nunca mais cometem aquele mesmo pecado. Elas pedem perdão ao Senhor. O Senhor as perdoa. Mas ela é incapaz de viver uma nova vida, porque a culpa não permite. Ela está perdoada. Ela sente que está perdoada. Mas ela vive todos os dias da sua vida absolutamente ligadas ao erro que ela cometeu no passado. Ela não vai mais cometê-lo, não vai mais. Ela já se arrependeu verdadeiramente. Mas todos os novos atos dela são construídos baseado nessa sensação de culpa que ela tem por ter errado no passado. Esse é um processo de expiação onde o sumo sacerdote não conseguiu cumprir completamente o processo de expiação, porque a pessoa não consegue se livrar da culpa. E aí você caminha os seus dias perdoado, restaurado, transformado, mas carregando uma tonelada nas costas, um peso nas costas, por ter cometido aquele pecado, por ter vivenciado aquilo. Irmãos, não há novo homem onde a culpa está presente. Vamos dar exemplo prático? Adultério há 40 anos atrás. Cometi um adultério há 40 anos atrás. Aí eu me converti depois disso. Aí eu pedi perdão ao Senhor, eu me arrependi. Irmãos, nunca mais eu adulterei. Mas todos os dias da minha vida, eu sinto culpa no meu coração por ter cometido aquele ato há 40 anos atrás. E eu construo vergonha, culpa. E eu construo o meu relacionamento com a minha esposa, tendo como referência base o ato que eu cometi há 40 anos atrás. Você sabe o que isso tem de novo homem? Nada. Irmãos, a limpeza que Jesus fez na sua vida, ela é completa e definitiva. Ele tira de nós todo o peso do pecado e da culpa. Irmão, viva o seu novo momento como novo homem. Deixe a culpa aos pés da cruz, porque a expiação do nosso sumo sacerdote, ela é eficiente e ela te livra do peso do pecado. Às vezes eu erro na criação dos meus filhos. E aí, por eu ter errado na criação de um filho, eu construo todo o meu relacionamento com os outros filhos, baseado naquilo que eu fiz com o primeiro irmão. Você sabe o que é isso? Isso é sentimento de culpa. Tem gente que não consegue se perdoar pelos erros que cometeu. Deus perdoa, a pessoa se arrepende, ela muda de vida, mas eu não consigo me perdoar pelo erro que eu cometi. Irmãos, nosso sumo sacerdote, ele é muito eficiente. Ele é muito eficiente. A eficiência dele é derramamento de sangue próprio. E esse sangue é eficiente para te livrar de todo o peso. Por isso eu quero te incentivar nessa manhã a você se entregar ao seu sumo sacerdote. Irmão, se você tem peso de culpa, de vergonha, se você tem peso de algo que você cometeu no passado, eu quero te incentivar nessa manhã para que você permita que o Senhor termine o processo de expiação sobre a sua vida. Porque o sacrifício dele foi eficiente. O problema está aí no seu coração. Se o Senhor te perdoou, força nenhuma nesse mundo tem o poder de te acusar novamente. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Quem, irmãos? Porque nós fomos inocentados pelo derramamento de sangue que foi feito lá na cruz. Ele é o nosso sacerdote. Por isso eu preciso perguntar: Jesus é o seu sacerdote?
Para o mago era. Por isso ele deu incenso. Para o mago era. Mas para você, irmão, ele é o seu sumo sacerdote. Ele é o seu sumo sacerdote. Se ele é, o processo de expiação pelos pecados, ela é completa. Ele é completa. Por isso está na hora da gente livrar do peso. Eu fico pensando, porque muitas vezes a gente se arrepende verdadeiramente, pastor Elton, e não consegue nunca ver o novo homem surgir. Não é, pastor Elton? A gente vê tantos casos assim, né? A gente não vê o novo homem nascer. Mesmo a pessoa tendo se arrependido. E em 99% desses casos, o novo homem não nasce, porque o processo de expiação está incompleto. Ela se culpa pelos erros que cometeu. E aí ela anda todos os dias da sua vida. Eu mereço condenação, eu mereço condenação, eu mereço condenação. Irmãos, toda condenação foi cumprida e toda sentença foi cumprida na cruz do Calvário, sob derramamento de sangue. Aleluia. Nele nós somos livres. Se você se arrependeu, o processo está completo. Liberte-se. Liberte-se. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos crer na plenitude da expiação realizada pelo nosso sumo sacerdote e anular toda a culpa pelos nossos erros. Irmão, todos nós erramos. Ele cumpriu o sacrifício para que todo o peso do pecado e da culpa fosse retirado de nossos ombros. Afinal, se o Filho nos libertar, Verdadeiramente seremos livres. não é parcialmente, é verdadeiramente. Você cometeu erros, meu irmão? Tem coisas do seu passado que te envergonha? Tem, gente? Ou é só comigo? Tem coisas do meu passado que eu não gosto nem de lembrar. Mas esses erros, eles não dirigem a minha vida, porque eu fui perdoado na presença do Senhor Jesus. O sumo sacerdote cumpriu a ordenança da expiação, e esse cumprimento ele foi definitivo e perfeito sobre a minha vida. Cometi muitos erros, mas todos eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Derramamento de sangue. E por fim, qual o último presente? Mirra. Esse é um presente que eu te recomendo não levar para nenhum recém-nascido. Quem sabe para que serve a mirra? A mirra servia para embalsamamento de mortos. Então o que acontece se você levar a mirra para um recém-nascido? O que a mãe dele vai achar? Irmãos, mirra foi um presente dado para alguém que estava destinado à morte. Era um produto usado para embalsamar os corpos dos mortos. A significância desse presente estava bastante claro. Jesus estava marcado para morrer. Em 1 Pedro, João me ajude, capítulo 2, verso 21, diz assim: porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O rei que domina sobre todas as coisas, o sacerdote que executa o sacrifício definitivo, a expiação perfeita, e agora o Salvador que dá a sua vida para que nós possamos recuperar a nossa.
Ser rei e sacerdote não era suficiente, já era maravilhoso demais para nós, mas não era suficiente. Era preciso executar uma entrega poderosa, poderosa o suficiente para que nós, mortos em nossos pecados, pudéssemos reviver para Deus novamente. E Jesus não mediu esforços nesse ímpeto de nos tornar aptos para entrar na presença de Deus. Sofrendo uma morte humilhante, Jesus se entrega para nos salvar. Destinado à morte, Ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos viver novamente. Para aquele mago, Jesus era um Salvador. Irmãos, e para você? Jesus é o Salvador. O sacrifício extremo praticado por Ele tem sido honrado na sua vida. Ele morreu para que nós pudéssemos viver e viver em abundância. Ele nos deu condições de novamente vivermos livres do pecado. Irmãos, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, ela tem sido honrada na sua vida como ela merece. Jesus é o seu Salvador. Com relação à salvação, com nós ainda vivos, eu não estou falando da salvação eterna, eu estou falando de nós vivos. A frase que mais me chama a atenção com relação à obra salvífica de Jesus para os vivos, é a frase de João Batista quando vê Jesus. Eu adoro aquela frase. Eu adoro aquela frase. João Batista vê Jesus chegando ao longe e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus era o quê, gente? O animal do sacrifício. O Cordeiro de Deus é o animal do sacrifício. Lembram lá de Abraão e Isaque? O Cordeiro de Deus, que Deus deu, é o material do sacrifício. Então João Batista, quando ele vê Jesus vindo ao longe, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Aquele que vai ser sacrificado, aquele que vai morrer. E ele continua a frase, e a frase dele é muito forte e poderosa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra de salvação de Jesus, meus irmãos, porque até então, antes de Jesus, o pecado dominava o mundo. Depois de Jesus, o pecado perdeu o domínio sobre o mundo. Porque Jesus, através do seu sacrifício, Ele tirou o pecado do mundo. Antes de Jesus, você não tinha forças nem capacidade suficiente para lutar contra o pecado. Você estava destinado a pecar. Depois de Jesus, você está destinado à santidade, a ser santo. Jesus te deu a capacidade de não pecar de novo. E agora eu preciso saber, Jesus tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da sua vida. Sim. Para aquele mago, Jesus era o Salvador. Irmão, para você, estando vivo, Jesus cumpriu a obra na sua vida de tirar o pecado de você. Porque não adianta, não há obra de salvação se você ainda está morto em seus pecados. Irmãos, o sacrifício de Jesus tirou o pecado da sua vida. Você, quando você olha para Jesus, você olha para Ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de mim. Você tem autoridade para dizer isso? Ou você continua morto em seus delitos? Você continua nas obras que certamente te conduzirão ao inferno, pecando, pecando e pecando e pecando. Vocês sabem, quando eu vejo, você sabe o que eu penso quando eu vejo um crente que está atolado em pecado? Eu penso, ele nunca entendeu o sacrifício de Jesus. Ele nunca entendeu. Porque o sacrifício de Jesus é para te dar força, para você sair
do atoleiro do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Jesus é o seu Salvador. Jesus é o seu Salvador. Irmãos, você está livre do pecado. O pecado perdeu o domínio sobre a sua vida. Para aquele mago, Jesus era um Salvador. E para nós, Jesus precisa ser o Salvador. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.